a respeito de Naamã, que foi curado de sua lepra. Glória a Deus. Amados, não vejo a hora de passar essa fase, tá? Poder ligar o ar-condicionado. Receber os irmãos, né, de volta à adoração, ao culto a Deus. Oh Deus. Capítulo 5, verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia. Fecha a Bíblia não, fica só de aberta, vai acompanhando aí. Nossa irmã já orou pelas nossas vidas, buscava em Deus uma direção espiritual para a palavra dessa noite, e Deus me trouxe a essa passagem, né, falar sobre Naamã. Naamã, quando você volta os seus olhos para o capítulo de número 5, os primeiros versos, a respeito dele, o texto bíblico fala que ele era chefe do exército, em algumas traduções, comandante de um exército. Além de chefe ou comandante, ele era um homem, um grande homem, e também de muito respeito. Não era um qualquer um, ele é um cara de patente, tinha um posicionamento, tinha uma posição quanto ao seu cargo, né, falando de forma militar. Mas Naamã não era só isso. Naamã tinha outro problema. Além de servir como general, como comandante ou chefe da guarda do rei da Síria, o homem bem próximo, né, ao rei da Síria, Naamã era portador de um problema. Naamã era leproso. E essa lepra era uma situação que com certeza incomodava Naamã. Mas como resolver o problema de Naamã? Não havia na sua época soluções medicinais. Não havia na sua época alguma forma de resolver o seu problema, ou quem sabe, um tipo de um curandeiro. Quem vai resolver o problema de Naamã? Nós não sabemos porque a Bíblia nos oculta essa informação, por quanto tempo Naamã é portador dessa lepra. Por quanto tempo Naamã teve que lidar com essa situação, na condição de leproso. Mas algumas coisas eu encontro nessa passagem bíblica e elas me encantam. Naamã tem uma esposa. Naamã é um homem casado. Naamã, mesmo leproso, ele tinha uma profissão, ele tinha um trabalho, ele tinha um cargo, e era um homem de respeito. O texto fala isso, o capítulo de número 5, verso 1. Ele é um homem de respeito, era um homem bem quisto, de uma posição. E o fato dele ser leproso ou portador de uma lepra, isso não fez com que ele perdesse a sua patente, sua posição, servindo ao exército do rei da Síria, servindo o seu próprio Senhor, na condição de comandante que era, ou chefe do exército que era. Não, ele permaneceu sendo aquela pessoa. Na verdade, mesmo sendo uma lepra, que na sua grande maioria a lepra atinge o exterior do corpo da pessoa, Naamã, na condição que era de chefe, de soldado, de militar, seu problema estava na pele, mas debaixo de uma roupa. Ele vestia uma roupa, e essa roupa ocultava aos olhos das pessoas o seu problema. Talvez a sua esposa sabia do seu problema, da real situação. Eu vou conjecturar, isso não está escrito. Quem sabe quantas vezes a esposa de Naamã o viu vestindo a sua roupa no amanhecer de um dia qualquer, e acompanhando, talvez até ajudando ele quanto à sua vestimenta, e ali se deparando rotineiramente com o estado físico de Naamã, com a sua lepra. E aí, pós todo aquele aparato de vestimenta, ele subiu no seu cavalo para mais um dia de trabalho, de serviço militar, servindo ao seu Senhor na condição
comandante do exército. Só que o problema de Naamã não é só um problema restrito à sua esposa, a saber da sua situação. Aqueles que com ele comungavam do serviço militar também sabiam. Aqueles das quais estavam subordinados à sua autoridade também sabiam do problema de Naamã. Todavia, o seu problema está oculto por detrás de uma vestimenta. Mas quem era Naamã? Naamã era esse homem, tinha uma posição bem colocada, na condição de chefe, comandante, porém, Naamã é leproso. E a Bíblia vai trazer esse personagem, Naamã, e não vai falar nada a não ser do seu problema na condição de leproso. Não vai citar nenhuma outra coisa a não ser essa situação. Interessante isso. Isso não tem a ver só com o fato dele ser ou estar leproso, muito mais com a questão cura, a questão libertação. Só que dentro dessa passagem bíblica que diz respeito a Naamã, tem algo que eu preciso liberar para a igreja aqui presente e para quem está em casa acompanhando. Naamã está dentro de um contexto em que muitas vezes nós, tão como Naamã, vacilamos. Deus nos alcança com o seu favor, Deus está usando pessoas e nós estamos desapercebendo quanto o mover de Deus em nosso favor. Deus se movimenta em nosso favor. Isso não é porque nós somos o melhor, isso não é porque somos o chefe da guarda do rei da Síria, não é por conta disso. Existe alguma coisa que não parte de nós, mas parte de Deus quanto à nossa pessoa, e Deus quer fazer, Deus quer agir, Deus quer operar, Deus já está se movimentando, só que muitas das vezes nós não estamos atentos a esse mover de Deus, a essa ação de Deus. Naamã vai viver isso. Diz o texto bíblico, está no contexto, eu não vou estar lendo, você pode estar lendo aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que Naamã, ele vinha depois de uma campanha militar das terras de Israel também, e retornando à sua terra natal, ele traz consigo uma jovem, uma menina judia das terras de Israel. Alguns vão dizer que ela tinha entre 12 a 14 anos de idade. Alguns, para não se deter à olfatoriedade dela, até porque a Bíblia não menciona, vai dizer que ela era uma menina dentro da idade da adolescência. Independente dessas questões que alguém aborda, o fato é que ela veio e veio para ser escrava. Ela veio de Israel para trabalhar, para servir. Só que essa menina vai ser colocada justamente na casa de Naamã. Ela vai trabalhar para servir a esposa, a mulher de Naamã, na casa de Naamã. Isso é o mover de Deus, irmãos. Isso é o mover de Deus em favor deste homem. A questão é, ele está atento a isso? Ele está percebendo isso? Então, primeira situação que vai acontecer, segure, dentro da casa de Naamã. E o que vai acontecer na casa de Naamã? Além da menina observar a situação do seu Senhor, ela vai liberar, vem comigo, uma palavra. Você precisa, eu preciso, nós precisamos estar atento à palavra que é liberada. Deus está falando, Deus está usando pessoas e nós não estamos atentos ao que Deus está falando, o poder de uma palavra liberada.
Naamã não presente, a menina fala para a sua senhora: ah, se o meu Senhor fosse Israel, ah, se meu Senhor estivesse em Israel, o homem de Deus iria orar por ele, e ele seria curado da lepra. A palavra que aquela menina libera no lar, chega até Naamã. Primeiro acontecimento no desfecho dessa história, Naamã leva conhecimento, a palavra liberada, ele leva conhecimento do seu Senhor, que Israel há um homem de Deus que pode orar por ele e ele ser curado. O rei acredita nisso, libera Naamã para ir e escreve uma carta, para que indo Naamã, essa carta chegasse até o rei de Israel. Palavra liberada. A palavra foi liberada e ela começa a criar um efeito de ação. O propósito da palavra é esse, irmãos. Quando a palavra é liberada, Deus quer me tirar da inércia, do parado, da descrença, do aceitar a situação que eu estou. Vou falar de Naamã, na condição de leproso, será por quanto tempo? A palavra liberada quer tirar Naamã daquela situação, mas a palavra em si só, ou por si só, não vai ter efeito. Ela começa a acontecer pela ação do poder de crença. Naamã acreditou que isso poderia acontecer. Uma coisa é o que Deus quer fazer por mim, outra coisa é eu acreditar que Ele sim pode fazer. Naamã saiu daquele contexto terra da Síria e viaja. Mas qual foi a motivação de Naamã? Ele conhecia esse homem de Deus? Ele sabia do histórico desse homem de Deus? Em algum momento Naamã teve algum tete a tete com esse homem de Deus? Para Naamã, quem é esse tal homem de Deus? Naamã não conhecia. Em que estava baseado a crença de Naamã? Numa palavra liberada. Uma palavra liberada saiu da boca de quem? De uma menina. A cura de Naamã, o milagre na vida de Naamã está condicionada a uma menina, a uma palavra que ela liberou. Ele acreditou, ele enxergou nisso a possibilidade, e ele vai embora em direção a Israel. Enquanto isso, o rei de Israel está furioso, rasga a carta, rasga as vestes e brada: ele, por acaso sou algum Deus? Fica nervoso. Fato que chega ao conhecimento de Eliseu, e ele procura saber por que o rei está assim, está acontecendo. E o rei participa a Eliseu, e Eliseu diz: deixa ele vir. Aleluia. Deixa Naamã vir. Deixa Naamã vir, porque ainda há profeta. Aleluia. Em outras palavras, Eliseu está dizendo, vou conjecturar, pode não ter lá na Síria, mas em Israel tem palavra. Porque era o profeta na ocasião que tinha o poder da fala. A palavra do profeta tinha peso. O profeta vai falar, o povo ficava atento, porque o profeta era alguém portador da palavra de Deus. Quando Eliseu fala, em Israel tem profeta, em outras palavras, em Israel tem alguém que tem palavra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que Naamã está fazendo? Naamã está indo na direção certa. Naamã está focado agora no seu milagre. A missão de Naamã não é para buscar mais algum escravo em Israel, como escravo era a menina que ainda servia na casa dele, servindo a sua senhora. Não, a missão de Naamã não é buscar escravos ou possíveis escravos, armar campanhas militares representando a Síria contra Israel. Não, a missão de Israel, de Naamã agora, ele está pedindo contra a sua cura.
E eu pergunto a Naamã, meu irmão, qual é a sua motivação? O que te motiva a isso? Uma palavra liberada. Aleluia. Meu Deus, nós estamos vivendo o tempo, irmãos, em que há profeta de Israel. Só que as pessoas estão buscando um monte de outras coisas, menos a palavra liberada. As pessoas não estão buscando a palavra liberada. E olha, a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada, já está sob efeito de ação. Mas sob efeito de quê? Só de sair da inércia e colocar ela em ação aqui. Viver, tornar ela real. E Naamã, ele recebe a palavra e ele vai fazer com que esta palavra ela gera um efeito. Em outras palavras, eu não conheço, vou conjecturar. Eu não sei quem é esse tal homem de Deus, não conheço, não sei nada dele, mas alguém da minha casa disse que ele é profeta, que ele pode orar, que alguma coisa pode acontecer. Glória a Deus. Aleluia. E ele vai, porque ele decidiu sair da inércia, ele decidiu tomar uma ação. O texto, irmãos, nos dá respaldo para isso, e eu vou usar. O texto dá respaldo e eu vou usar. Naamã tinha tudo para alguém dizer para ele: você é doido? Nós somos da Síria, você vai lá para Israel depender de judeus? Nós somos de cá, aquele povo é um outro povo, uma outra raça, você vai depender daquele povo? Naamã tinha tudo para cultivar a descrença. O que esse homem tal de Deus aí poderá fazer por você? Olha a sua condição. O que não falta são mensagens vindo de outras palavras para te bloquear na palavra em que você navega. Quantas pessoas saem do foco que outrora estava por causa de uma palavra atravessada, liberada? Quantas pessoas desestabilizam espiritualmente porque de uma palavra que foi liberada? Quantas pessoas um dia deixaram de ser, de fazer, porque de uma palavra que foi liberada? Irmão, segura. Você sabe que o problema não está na palavra liberada? Porque essa palavra liberada, ela está vindo em segundo plano. O problema é quando eu pego a palavra do segundo plano e coloco ela em primeiro plano, comprometendo a primeira palavra liberada. Vou repetir. Naamã já tinha uma palavra. O que ele precisava? Cultivar e ficar focado nessa palavra. Qualquer outra palavra poderia comprometer essa palavra, que estava direcionando ele ao milagre. E quem liberou? A menina. Ele está indo nessa viagem, porque essa palavra vai aproximá-lo do que ele está buscando, a sua cura, a sua libertação, vindo de um tal homem de Deus. E esse homem de Deus já estava em Israel esperando. Porém, tem uns porém na Bíblia, né? Na nossa vida também está cheio de porém. Naamã, quando chega, ele já chega com os pré-entendimentos do que poderia acontecer. Ao se aproximar da casa do homem de Deus, o homem de Deus, Eliseu, manda Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Naamã questiona isso. Naamã se esquiva disso. Vou recapitular para você. Naamã chegou em Israel sob o poder das asas de uma palavra liberado sobre a vida dele. Em outras palavras, Naamã já está 50% de viagem ou de aproximação do seu milagre. A menina liberou uma palavra, ele tomou posse e viajou 50%, se aproximou 50% do seu milagre.
Só que quando Eliseu libera também uma palavra, ele não aceita a palavra vinda de Eliseu. E qual era a diferença da palavra vinda da menina para a palavra vinda de Eliseu? A palavra vinda da menina era só subir no cavalo, com a roupa que estava, com a patente que estava, e seguir viagem até Israel. Eu continuaria sendo o que sou, na condição que sou, sem me expor. A palavra liberada de Eliseu, eu tinha que me despir e entrar nu nas águas do Jordão. Me despir é igual com que todo mundo enxerga aquilo que eu venho ocultando aos olhos de alguém. Eu vou largar isso aqui, eu estou online. Tem muita gente que não vem para a luz, porque sabe que na luz os seus erros serão revelados. Tem muita gente que começa a caminhar na igreja, mas quando começa a ser confrontado com uma palavra, racha fora, escapole, porque prefere viver uma vida mascarada de pecado. Não tem Eliseu aqui, mas tem a palavra profética. Eu falo aqui dentro do contexto que estamos aqui hoje, mas aplico a qualquer outra igreja. Quanta gente prefere viver de forma mascarada, ocultando os seus erros, o seu pecado, prefere isso do que acertar a situação. Naamã vai decidir. E aí Naamã, em Israel, ele vai questionar. Ele vai falar o seguinte: mas peraí, não tem em Damasco rios melhores, rios limpos? Por que logo aqui no Jordão? É interessante isso, irmãos. A palavra liberada, vinda de Eliseu para Naamã, o condicionava assim, descer ali, que aos olhos de Eliseu, aos olhos de Naamã, naquele lugar, segurem, aos olhos de Naamã, naquele lugar, não tinha nada que pudesse resolver o problema dele. Quando Naamã, quando Naamã olhava para as águas do Jordão, as águas do Jordão revelavam a sua própria imundícia. Por quê? As águas do Jordão para Naamã eram água suja, afinal de contas ele é limpo. A sujeira do Jordão, no ponto de vista de Eliseu, era o reflexo da sua própria condição. Ele também estava imundo, porque a lepra no contexto bíblico representa o pecado. Naamã, ele passa a representar aquele tipo de gente que fica procurando a igreja mais santa, as águas mais limpas. Eu vou para tal lugar, vou reunir em tal lugar, sai buscando a igreja perfeita, a igreja limpa, rios melhores. E aí a voz profética de Eliseu fala assim: não, o negócio não é lá em Damasco, nos rios de Damasco, lá nos rios pertencentes às terras da Síria. O seu negócio é descer aqui, nessas águas, nesse rio. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus nos coloca em certos caminhos. Por que não dizer por que eu estou aqui e o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus comigo neste lugar, nesta igreja? O que Deus quer comigo aqui? Nós começamos a questionar. Amados, tem dois tipos de revelação bíblica. A primeira é aquilo que eu já recebo de imediato, filho de Deus. Deus logo me dá a entender qual é a intenção, o motivo e o propósito dele. Outro, Deus vai me dar revelação em algum momento. Ela vai vir gradativa, ela vai vir em linguagens de parábola. Eu não vou entender de imediato. Então, quando Naamã olha para os rios do Jordão, ele não, aqui não. E isso deixa ele furioso. Ele fica nervoso, diz o texto, indignado. E ele se afasta do Jordão.
Ele começa como que indo embora, ignorando a segunda palavra liberada sobre ele. E eu vou largar isso aqui. O milagre na vida de Naamã está condicionado à palavra. Tudo vai acontecer na vida de Naamã através da palavra. Aleluia. Só que Naamã não está tendo esse discernimento. E o que ele fala? Não, eu pensava que o homem de Deus iria, colocaria a mão sobre mim e falaria umas palavras, né, e tal, e a coisa iria acontecer. Só que a respeito de Naamã, lá no céu estava escrito: vai acontecer através da palavra liberada. Não vai ser como você quer, Naamã. Não vai ser do jeito que você quer, Naamã. Ele está condicionado à ação da palavra sobre ele. A menina estava lá na Síria e não sabia de nada que estava acontecendo, mas da boca dela a palavra já tinha sido liberada. E Naamã estava desenhando uma forma para que a coisa viesse a acontecer. Naamã está diante do milagre, mas o problema agora não está no homem de Deus, o problema não está nem no Jordão, o problema está em Naamã. Você consegue entender? O Naamã está construindo outro problema. Ele já tem um problema por nome de lepra. Ele começa a criar um problema. Vamos ao texto. Naamã sai da Síria cheio de crença, e essa crença o faz chegar nas terras de Israel. Mas quando ele olha para o rio, a condição imposta pelo profeta, a crença dele começa a oscilar. Ele começa a pôr em dúvida aquilo que ele vinha acreditando que poderia acontecer. Na verdade, não está acontecendo como ele imaginava que seria. O homem vai colocar a mão sobre a minha cabeça, falar umas palavras, etc. O texto não diz isso, eu vou ter que pegar isso emprestado aqui, tá, irmãos? Naamã está na agenda de um propósito de Deus. É aquele dia que Deus resolve separar alguém e falar bem assim: hoje eu quero falar com você, hoje eu quero tratar com você, hoje eu estou a fim de estar focado em você, eu vou te dar uma atenção especial. Naamã, o texto Naamã surge dentro de um contexto histórico que não está dentro de uma sequência de harmonia de fatos. É como se Deus, vou falar de Naamã, vou alcançar Naamã, vou liberar algo sobre Naamã. Deus tem essas coisas, irmãos. Quando você menos que espera, Ele nem avisa, Ele chega. Hoje eu resolvi olhar para a sua causa de uma forma especial. Eu vou tirar você dessa fila aí, vou trazer você para frente, porque hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero te dar resposta, eu quero operar onde precisa ser operado. Naamã, esse cara, está vendo isso? Só que o problema é que ele não está tendo esse discernimento. Ele não está conseguindo enxergar isso. Então, é lindo isso. Quando Deus quer agir na vida de alguém, Deus começa a agir de uma forma exterior para favorecer essa pessoa. Eu vou explicar. A palavra era liberada direto sobre a vida de Naamã. Como dentro dele começou a ser construído um bloqueio de resistência, Deus começa a usar os soldados de Naamã para aconselhar o próprio Naamã. Oh, meu Senhor, se ele te mandasse assim, 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 não, meu Senhor, não vai embora não. Talvez alguém aqui ou em casa assistindo está vivendo realidades dessas. Você está num contexto nada favorável e você está vivendo uma resistência. Você sente Deus falando algo e você resistindo àquilo que Deus quer que você faça, do posicionamento. Deus está requerendo algo e você resistindo àquilo que Deus está requerendo. E de repente Deus, quando vê que falar com você
diretamente com você, está havendo bloqueios, Deus começa a levantar pessoas, talvez essa própria live, para chegar até você e dizer: ei, desperta, não é lá, é aqui, não é naquele rio, é nesse rio aqui. Não é do jeito que você imaginava ser, é do jeito que o profeta está dizendo que vai ser. Não é como você imaginava que seria, é da forma que Deus quer trabalhar. Os servos começam por Naamã, ele já estaria de volta a caminho da Síria, mas os servos de Naamã vão ser um bloqueio para impedi-lo de voltar para a Síria leproso. Naamã então tem a terceira palavra liberada sobre ele. Primeira, a menina. Segunda, do profeta. Terceira, dos servos. Meu Deus. Deus está falando, Deus está falando, Deus está insistindo em falar. Que Deus amoroso é isso. Que Deus que quer fazer, que quer operar. Como nós, sendo representado por Naamã, temos dificuldade de discernir o propósito de Deus para nossas vidas. Quantas das vezes nos envolvemos em rascadas, em problemas sérios, em picuinhas, em becos sem saída, e Deus, eu falei tanto para você, eu levantei tanta gente para falar para você, quantas vezes a minha voz te alcançou? Naamã, esse cara está vendo isso? Então, sobre a voz, os aconselhamentos dos seus subordinados, soldados, Naamã, então, ele mergulha. Eu queria estar lá, eu queria estar lá em algum lugar, por trás de uma vegetação, e vendo Naamã se despir, tornar visível a sua lepra, e ele começar a descer nas águas do Jordão. Que teste para Naamã. Deus poderia mudar a história desse homem no primeiro mergulho? Poderia. Deus poderia. Mas o profeta disse que ele tinha que descer lá 7 vezes. Descer no Jordão 7 vezes é igual a entrar e sair. Entrar e sair. Na verdade, a ação de entrar no Jordão 7 vezes já não tinha nada a ver com a cura da lepra, e sim com a cura da prepotência, da arrogância, do eu. Segura. Certos milagres, certas ações de Deus em nosso favor, elas estão literalmente condicionadas à nossa natureza. Dependendo de como eu me comporto, do que eu falo, do que eu faço, as minhas ações, as minhas atitudes, elas comprometem o que Deus quer fazer na minha vida. Então Deus, Ele me amarra a uma condição. Isso é amor, tá, irmãos? Porque Deus bate no filho que Ele ama, né? Então Deus me amarra a uma situação, e aí eu tenho que, em vez de uma, descer 7 vezes, que é igual a 7 estágios de exposição. É vergonha demais, é exposição demais. Não basta uma, não, é 7. Porque Deus só vai operar na 7ª? Não, é porque eu dificultei o negócio, eu compliquei o negócio. Então Deus, antes de operar um milagre, Ele vai operar na minha natureza. Você pegou? Antes de eu ser alcançado pela bênção, serei preparado para a bênção. Uma questão é o que eu quero, outra é se eu estou preparado para receber o que eu quero. Porque receber o que eu quero é igual Deus assinar embaixo, dar o endosso dele.
E Deus fala: não, filho, você não está preparado ainda, eu vou te preparar. Eita Deus. E para te preparar tem que ter alguns mergulhos, né? Umas idas e vindas no Jordão, e aí o negócio fica estreito, porque eu pensava ser de uma forma, e Deus me leva por um outro caminho. Os modos de Deus não é como eu achava que seria, e Deus começa a me colocar nos estreitos. Me faz lembrança Deuteronômio capítulo 8 verso 3, que Deus fala ao povo hebreu: eu coloquei vocês no deserto para provar o coração de vocês, para experimentar o coração de vocês, a saber se vocês iriam ou não guardar os meus estatutos. Meu Deus, então, em outras palavras, foi propósito do Senhor mesmo nos enfiar de deserto adentro? Foi, sempre foi, em todo momento foi. E aí, muitas das vezes, nós começamos a falar: é coisa do demônio, é o diabo que está fazendo isso, o demônio está fazendo isso comigo. E não, Deus fala: não tem nada a ver com o diabo, sou eu mesmo estreitando você por esse caminho e arrebentando com o seu ego, te destruindo de dentro para fora, porque se eu não trabalho dentro, eu não consigo operar do lado de fora. Ai, ai. Se eu limpo você por fora, Naamã, eu deixo um problema sério do lado de dentro. Meu Deus. E aí nós temos uma igreja construída, uma religião construída em aparências e pessoas não tratadas pelo lado de dentro. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão escolhendo aonde tomar banho. Elas estão escolhendo aonde elas querem ir, aonde elas querem estar. Na verdade, um dia Deus sentava no trono da própria vida delas, e Deus as governava, mas em algum momento elas pediram licença ou expulsaram Deus do governo da vida delas, e elas passaram a ditar as ordens. Antes Deus era Senhor, agora elas se tornaram senhores da sua própria vida, e Deus, o servo. O Deus é o servo. Então Deus começa pelo lado de dentro quebrar o sujeito. Pode dizer graças a Deus. Aleluia. Deus começa a quebrar a pessoa pelo lado de dentro, moer a pessoa. E aí vem uma pergunta: o que o Senhor quer com isso? Eu quero te limpar por fora. Eu não quero mais condicionar você a depender de uma armadura, de uma capa. Eu quero trabalhar com você, eu quero agir em você, mas tem que ser desses modos operantes, de dentro para fora. Sétima vez, Naamã sai do Jordão. Lembra daquelas águas sujas que Naamã reprimiu? Eu entrar aí? Naamã está saindo de lá, das águas sujas, o homem com uma pele restaurada como de bebê. Irmãos, para. Isso é loucura, irmãos. Isso aqui é só para crente isso, tá, irmãos? Isso aqui é coisa para crente acreditar. Deus faz do improvável o provável. Deus torna as coisas impossíveis possíveis. É da onde você não espera que vem. É da onde você espera que não vai acontecer, acontece. Naamã descia os degraus da minha conjectura em direção às águas do Jordão. Não sei se só tinha uma coloração diferente, ou se também tinha um cheiro, um odor diferente. Na visão de Naamã, jamais alguma coisa poderia acontecer vindo daquelas águas. Eu vou largar aqui. Talvez você está olhando para uma situação e vendo que nada poderá acontecer vindo dela. Essa é a sua visão, mas a visão de Deus é através dessa situação. Eu vou fazer algo extraordinário. Eu sinto Deus nesse altar. Mas pastor, o negócio está feio, né? As águas do Jordão estão bem feio.
O negócio está esquisito, mas essa é a nossa visão. E a nossa visão está limitada. E eu quero voltar às águas do Jordão e pensar como Naamã. O que Naamã via? Naamã estava limitado à superfície das águas do Jordão. Naamã não enxergava o fundo das águas do Jordão. Na verdade, Deus não queria trabalhar com Naamã na sua forma superficial. Deus queria colocar Naamã dentro do Jordão. Sabe por quê? Porque o Jordão representa Naamã. Deus queria trabalhar dentro dele. Aleluia. Naamã sai restaurado. E diz o texto bíblico: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia. Vai embora Naamã como? Literalmente sarado. Qual é a lição que eu tiro dessa passagem bíblica? Uma, dentre muitas outras: não impeça Deus fazer o que Ele já está fazendo. Você está de casa acompanhando? Não impeça Deus fazer o que Ele já está fazendo. Na sua resistência, você vai pagar o preço. Na sua resistência, você vai sofrer o dano. Por um pouco chito, Naamã fica sem a bênção e voltaria para a Síria na condição de leproso. Por causa de quê? Faltou o que, Naamã? A palavra? Não, meu Senhor, já saí daqui com ela a palavra. Faltou o quê? O homem de Deus? Não tinha o homem de Deus. Então a palavra do homem de Deus, não, ele liberou a palavra. Qual foi o problema, Naamã? Estava em mim o problema. Eu quero te convidar a estar de pé com esse pensamento. Na grande maioria das vezes o problema não está lá, o problema está aqui. Na grande maioria das vezes Deus precisa nos alcançar pelo lado de dentro e fazer alguma coisa diferente lá pelo lado de dentro. Naamã estava preso a essa condição. 3 palavras liberadas sobre ele. Qual era o impedimento para que o milagre não viesse a acontecer? Estava dentro de Naamã. Palavra liberada, sim, liberada. O milagre vai acontecer, só depende de Naamã descer do Jordão. E eu preciso falar essa verdade, irmãos. Se tem uma coisa que nos experimenta, é a hora de termos que descer. Descer é igual a ter que, além de reconhecer os nossos erros, nossas faltas e falhas, descer nos confronta, porque descer representa nos humilhar. Nós temos que nos humilhar. Fala, Naamã, ou quando Eliseu fala, Naamã, desce do Jordão, em outras palavras, Eliseu estava dizendo, tira a sua roupa de patente, aqui você não é chefe, aqui você não é pastor, aqui você não é líder, aqui você não é instrumentista, aqui você é alguém que quer ser curado. Aqui, Naamã, você não chegou como capitão da guarda da Síria. Aqui você chegou como leproso. Começa a se despir, Naamã.
começa a tirar essas roupas e também tirar essas barreiras. Cubra sua cabeça. Parece que o Espírito de Deus está dizendo para as nossas vidas, e não para alguém, mas para as nossas vidas. Nós precisamos nos despir de alguma coisa, porque possivelmente há alguma coisa sendo bloqueio quanto ao que Deus quer fazer. Talvez eu estou a pregar para alguém que está com a vida espiritual comprometida. Talvez eu estou a pregar para alguém que já não sente mais a presença do Espírito Santo. Talvez eu estou a pregar para alguém que não anda lá tão bem como gostaria de estar. E Deus, olhando para você nessa reunião de culto, Ele fala exatamente essas palavras. O que eu quero fazer, Marcos, é de dentro para fora. Mas a ação do que eu quero fazer está condicionado à sua predisposição de deixar eu fazer. Dura coisa Deus me confronta nesta noite, para que o que Deus quer fazer aconteça, eu tenho que descer. Eu tenho que me humilhar. Nós vamos mudar uma mensagem.